Olá, tudo bem? Neste episódio do UF Ciência, nós conversamos com um pesquisador da UFES que integrou uma pesquisa de abrangência nacional coordenada pela Fiocruz. O estudo analisa as mudanças de comportamento de brasileiros durante a pandemia do novo coronavírus e as consequências para as vidas de adultos e adolescentes. Eu coordeno junto com dois colegas o Centro de Investigação em Saúde, Atividade Física e Esporte, o CEIF. Dentro dos nossos grandes projetos, a gente vem trabalhando nas grandes pesquisas de saúde nacional, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, e aí também a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Através dessas pesquisas em grandes bases que nós recebemos o convite para participar da Convide. Ela é hoje a principal pesquisa em termos de comportamento, de mudança de comportamento dos brasileiros ao longo da pandemia. Nós tivemos duas fases da Convide. A primeira fase ela foi feita com adultos, que ela foi logo no início da pandemia, entre os meses de abril e maio, que foi aquela primeira onda, né, onde as pessoas realmente tiveram que adotar a quarentena. Então as pessoas, elas passaram a fazer menos atividade física, ficar muito mais tempo em telas. Tivemos mudanças importantes, por exemplo, em hábitos negativos, né? Aumento de hábitos negativos, hábitos alimentares negativos, com aumento de produtos ultraprocessados, produtos açucarados, né? Esses produtos que têm uma maior facilidade de ser armazenado de uma maneira geral. Também identificamos aumento, por exemplo, em consumo de tabaco, né, de fumo, e também de bebidas alcoólicas ao longo desse primeiro momento, e isso de alguma forma foi associado a indicadores de saúde mental. Das coisas mais interessantes, talvez, que a gente encontrou na pesquisa, sobretudo nesse momento inicial na pesquisa com adultos, foi que os grupos da população mais afetados foram as mulheres. A gente percebeu que as mulheres proporcionalmente aumentaram mais o consumo de álcool ao longo da pandemia. Nós tivemos problemas de saúde mental muito mais agravados nas mulheres, né, e sobretudo as mulheres mais novas, porque a nossa hipótese era que talvez grupos mais velhos, né, os mais idosos com morbidades, que era uma preocupação desde o início da pandemia, fossem, né, aqueles que mais se preocupassem, tivessem sido mais afetados, mas não foi o que nós observamos, né? Além das mulheres mais jovens, a gente também percebeu que aqueles grupos de menor nível socioeconômico foram também aqueles que tiveram indicadores prejudicados, como já era a nossa hipótese inicial. Então a gente viu que os adultos mais jovens eram aqueles mais afetados e falamos, poxa, mas nós não temos pesquisa de abrangência nacional com adolescentes. Então nós separamos, por exemplo, pessoas de 12, 13, 14 anos e depois pessoas acima disso, né? Sobretudo o grupo de 16 e 17 era aquele grupo que era o mais afetado, né? Então dentre os adolescentes, do grupo de adolescentes, os grupos mais velhos eram os mais afetados. Então percebemos também uma grande proporção de jovens que referiam um sentimento constante de tristeza, falta dos amigos, falta dos professores, sentimento de solidão, problemas mais relacionados também ao tempo de sono. E aí uma coisa que é muito interessante, sobretudo olhando para os jovens, foi essa mudança do perfil de comportamento que a gente já tinha como hipótese. Eles passaram a fazer muito menos atividade física. Para se ter uma ideia em termos de números, né? A gente tinha antes da pandemia em torno de 10 a 15% dos jovens que não faziam atividade física em nenhum dia da sua semana, e passamos a ter 40% dos jovens com essa proporção. Mas tão ou mais preocupante que isso foi o fato deles estarem em casa e as exposições às telas. Nós tivemos, por exemplo, mais de 60% dos jovens que participaram da nossa pesquisa que reportaram ficar mais de 4 horas em frente a telas diversas. Isso fora o período da escola. Fora o período que eles estavam em atividades da escola, que também muitas vezes, né, nesse período de restrição, foi conduzido também em telas. A gente sabe que a exposição excessiva à telas, sobretudo em períodos noturnos, podem oferecer um prejuízo para o tempo de sono e a qualidade do sono dos jovens. E a qualidade do sono dos jovens, né, e das pessoas de geral, mas especialmente dos jovens, tem relação direta com indicadores de saúde mental. Quando a gente observa os dados, a gente consegue perceber que aqueles que foram os que mais foram expostos a tempo de tela foram os que tiveram pior
maior redução da qualidade de sono e, consequentemente, maiores indicadores de saúde mental. Esses dados, inicialmente, eles nos mostram que há grupos na população que precisam de mais atenção em termos de políticas públicas. Então, aqueles grupos, por exemplo, de mulheres, de menor nível socioeconômico e mais jovens, e dos adolescentes também do sexo feminino e dos mais velhos, entre 16 e 17 anos, que é aquela fase mais crítica da adolescência.